Relatórios sobre o Brasil para o IBCM-7. Dono de um território de 8.515.767,049 km², o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, ocupando 47% da América do Sul. No seu território cabe com folga toda a Europa. Para vocês terem uma ideia de sua extensão, no Brasil cabem 15 Franças, ou 17 Espanhas, ou 24 Alemanhas, ou 28 Itálias, ou 35 Reinos Unidos, ou 92 Portugais, ou 101 Áustrias, ou 205 Bélgicas, ou 3.293 Luxemburgos. O Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500 e é o maior país lusófono da Terra, com mais de 200 milhões de falantes da língua portuguesa. Devido à forte migração de pessoas oriundas de vários locais do mundo, o Brasil é uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do nosso planeta. Há no Brasil colônias de vários povos do mundo, tais como portugueses, alemães, italianos, espanhóis, poloneses, russos, chineses, judeus, sírios, libaneses, turcos, coreanos e japoneses, só para citar os principais. Tendo um território tão vasto, o Brasil possui vários tipos de climas, sendo que os principais são semiárido, equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Normalmente, os imigrantes foram para regiões com clima parecido com o do seu país de origem. Por exemplo, a região sul do Brasil é mais fria e para lá foram muitos alemães e outros europeus. A primeira igreja dos irmãos no Brasil foi fundada em julho de 1878 na cidade do Rio de Janeiro, por um grupo de 6 brasileiros. Eles haviam sido membros da Igreja Evangélica Fluminense, que foi fundada pelo médico missionário escocês Dr. Robert Hyde Kelly, em julho de 1858. Eles foram influenciados pelo Sr. Richard Holden, um representante da Sociedade Bíblica Britânica, que foi chamado pelo Dr. Kelly para ser seu co-pastor. Por muito tempo, Holden colaborou com o pastoreio da Igreja Evangélica Fluminense. Posteriormente, Holden iniciou contato com os expoentes do movimento dos irmãos e assimilou suas doutrinas. Isso culminou com o seu pedido de desligamento do pastoreio e membresia da Igreja Evangélica Fluminense. É importante frisar que em julho de 1871, o Sr. Richard Holden foi embora para a Inglaterra e a Igreja dos Irmãos só começou em julho de 1878, 7 anos após sua saída do Brasil. A partir da cidade do Rio de Janeiro, outras localidades relativamente próximas foram alcançadas e o trabalho foi avançando para outras regiões. Em 1896, 18 anos após o início dos Irmãos no Brasil, chegou ao Rio de Janeiro o primeiro missionário estrangeiro. Ele se chamava Stuart Edmund McNair e foi enviado do Reino Unido. Ele juntou-se aos irmãos da cidade do Rio de Janeiro e, juntamente com aquele grupo, deu continuidade ao avanço da obra missionária no Brasil. A expansão do trabalho dos irmãos nos primeiros anos foi fantástica, principalmente na região sudeste, onde até hoje estão concentradas a maioria das igrejas, cerca de 460. Já se vão 141 anos daquele modesto início com um grupo de apenas 6 irmãos. Dali para frente foram plantadas várias igrejas do contexto dos irmãos na pátria brasileira. Mas a verdade é que ainda há muito campo missionário a ser alcançado com o Evangelho de Cristo. Há hoje no Brasil 236 obreiros em tempo exclusivo,
mas, levando em consideração a extensão do campo, esses não são suficientes. Precisaríamos de pelo menos o dobro. No ano de 2018, para comemorar os 140 anos dos Irmãos no Brasil, foram impressas 4.500 Bíblias comemorativas, na qual contém um breve resumo da nossa história, algumas fotos, uma lista de todos os missionários estrangeiros que foram servir ao Senhor no Brasil, desde os primeiros até os atuais. Consegui o nome de 112 deles. No final da Bíblia foi inserido o nosso inário, que é um dos mais antigos na língua portuguesa. Também foram feitos congressos e encontros em vários estados para agradecer ao Senhor pelos anos que Ele tem sustentado o trabalho dos irmãos no Brasil. Como igrejas brasileiras, temos tido o privilégio de colaborar com a evangelização em outros países. Temos 3 missionários na Bolívia, 2 em São Tomé e Príncipe, 1 em Angola, 1 na Bósnia, 1 em Portugal. Na Itália, trabalhou por muitos anos uma brasileira, Maria Macedo, casada com um alemão, Roland, os quais recentemente foram para a Alemanha. No Senegal, tivemos o irmão César Correia, que trabalhou na plantação de 3 igrejas naquele país. As igrejas brasileiras têm colaborado com a obra do Senhor em Moçambique e São Tomé e Príncipe, através de campanhas para angariar fundos para o trabalho do Senhor nesses países. Também temos tido um bom intercâmbio com os irmãos de Angola. Vejamos na apresentação a seguir um levantamento que fiz sobre o número de igrejas dos irmãos nos estados do Brasil. Não é um levantamento exato, mas lhes garanto que é bem próximo da realidade. Rio de Janeiro, 130 igrejas. Minas Gerais, 135 igrejas. Espírito Santo, 121 igrejas. Rondônia, 66 igrejas. São Paulo, 74 igrejas. Paraná, 28 igrejas. Mato Grosso, 18 igrejas. Rio Grande do Sul, 13 igrejas. Goiás, 20 igrejas. Rio Grande do Norte, 8 igrejas. Pará, 18 igrejas. Santa Catarina, 6 igrejas. Mato Grosso do Sul, 3 igrejas. Amazonas, 3 igrejas. Amapá, 7 igrejas. Acre, 2 igrejas. Bahia, 4 igrejas. Paraíba, 5 igrejas. Ceará, 2 igrejas. Tocantins, 2 igrejas. Pernambuco, 1 igreja. Como vocês podem ver na cor cinza no mapa, há 5 estados do Brasil sem nenhuma igreja dos irmãos. São eles: Roraima, Maranhão, Piauí, Alagoas e Sergipe, sendo que 4 deles estão na região Nordeste. É bom deixar claro que isso não significa que nesses estados não tenham crentes de outras igrejas, pois neles há igrejas que pregam a salvação unicamente pela obra de Cristo. Necessidades do Brasil em relação à presença de evangélicos. A região com maior presença de evangélicos é a região Sudeste. Na região Sudeste estão concentradas a maioria das igrejas de todos os grupos evangélicos. As regiões mais carentes são: Região Norte. Devido à sua grande extensão, na região Norte está a maior parte da floresta amazônica, e naquela região estão vários povos indígenas, os ribeirinhos e inúmeras vilas sem a presença do Evangelho. Indígenas. Há 344 grupos indígenas no Brasil, sendo que 250 são conhecidos, 28 são isolados e há 66 ainda a pesquisar. Dos 250 grupos conhecidos, 19 são alcançados com o Evangelho, 67 são pouco alcançados e 164 ainda não foram alcançados.
Ribeirinhos. São pequenas e médias comunidades que estão espalhadas pelos rios da Amazônia e outros. Ainda existem 10.000 dessas comunidades sem a presença do Evangelho, ou seja, uma estimativa de 1 milhão de ribeirinhos sem Jesus. Região Nordeste. O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, de 2010, sinalizou que dos 1.794 municípios nordestinos, 195 possuem no máximo 5% de crentes e 910 até 10%. A maioria deles está no sertão. Note que 76,45% dos crentes sertanejos estão no sertão urbano e 23,55% na zona rural. Da população total do sertão urbano, 13,67% são crentes e do sertão rural apenas 7,11% confessam a fé cristã evangélica. Tais percentuais mostram claramente que a zona rural sertaneja exige nossa maior atenção e estimamos que existem aproximadamente 6.000 povoados rurais sertanejos sem presença evangélica fixa e muitas delas sem nenhuma assistência espiritual. Região Sul. O censo do IBGE mostrou que na região Sul há mais de 80 municípios com no máximo 5% de evangélicos, sendo que a maioria deles está no estado do Rio Grande do Sul. São muitas cidades da região Sul com pouca presença de cristãos genuínos, região esta que, em grande parte, foi colonizada por europeus. Irmãos e irmãs, essas são as principais necessidades, mas há muitas outras. Contudo, o tempo não nos permite falar de todas.